feito em 15 minutos. Já pensou ter uma refeição prontinha em 15 minutos e super saudável? Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Essa receitinha aqui usa poucos ingredientes, pessoal. A gente vai ter o tofu, que é a nossa proteína vegetal, e a gente vai começar dando uma grelhadinha nele. Como que a gente faz isso? A gente vem, coloca um pouquinho de azeite e daqui a pouquinho a gente vai entrar com o tofu, tempera com sal, pimenta e deixa ele descansando ali. Eu tenho aqui 2 dedinhos de tofu, deve dar umas 100, 150 gramas mais ou menos. Vamos colocar ele aqui. Lembrem sempre de comprar um tofu extra firme, principalmente para a gente fazer essa stir fry, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Para ele não se desmanchar. Enquanto isso, eu vou cortar os outros vegetais. Aqui eu tenho o gengibre e tenho o alho, que vai dar um temperinho muito bom para o nosso stir fry. Tenho também um pouquinho de cenoura e tenho um pedaço de pimentão, que é opcional, mas ele deixa bem gostoso. Deixa um saborzinho extra, assim, maravilhoso. Nisso, gente, eu fervi água na minha chaleira elétrica, poderia ser também no fogão, né? E eu vou cozinhar o bifum. O que é o bifum? O bifum é esse macarrãozinho que tem aqui na minha frente de arroz. Ele que vai ser a nossa base. O bifum, ele cozinha só colocando a água fervendo. Pode colocar a quantidade que você quiser, porque afinal de contas, a gente vai escorrer. Deixa ele aqui um pouquinho, que logo ele vai estar cozidinho. Não coloquei sal, não coloquei nada na água, é só deixar ele um pouquinho. Pessoal, o tofu também solta água, então por isso que parece que tem bastante azeite, mas na verdade tinha um fiozinho. E também a gente precisa de uma quantidadezinha de azeite, senão ele vai grudar no fundo, e não é isso que a gente quer. Olha só, o tofuzinho já começou a ganhar uma cor. Vou entrar agora com o gengibre e o alho. Vou ter que colocar um pouquinho mais de azeite, vocês podem ver que ele já secou. Então, um tiquinho mais de azeite aqui. Vou colocar agora o nosso pimentão, que eu gosto muito de pimentão, gente. Se você não gostar, não precisa colocar. Se for indigesto para você, também não precisa colocar. Eu curto demais. Só vou cortar ele no meio aqui e já vou colocar. Baixar um pouquinho o fogo. Já tá ficando com um cheirinho muito bueno por aqui. E para nossa cenoura, você pode simplesmente cortar ela em pedacinhos pequenininhos, ou então fatiar ela, como eu tô fazendo aqui. Ou ainda, você pode ralar ela num ralador um pouquinho mais grosso, tá, gente? Vamos colocar um pouquinho de sal, pimenta. Bom, aqui não tem pouquinho, né? É uma quantidade sempre boa, até porque o tofu não tem gosto de nada. Então, a gente tem que temperar ele bem. Enquanto isso, confiram aqui o nosso macarrãozinho, que está totalmente pronto. E eu ainda vou colocar umas folhinhas. Esse aqui é o cavaluneiro, que é uma folha como se fosse uma couve, um pouco mais texturizada. Se você não quiser colocar, ou quiser colocar espinafre, couve, pode colocar. Eu não vou usar o talo dela aqui. Só para dar um verdinho a mais, para a gente ter um pouquinho de folhas, né? Nessa brincadeirinha a gente já vai comer mais 3 folhinhas aqui, então vale super a pena. E agora, gente, o molho do nosso macarrão. Eu tenho aqui a pasta de amendoim, que é a nossa base, que vai deixar ele cremoso, que vai deixar ele com gostinho de oriental.
Tenho também um pouquinho de pimenta líquida, o shoyu que eu acabei de colocar, que vai dar um umami, um salgadinho, e uma partezinha ácida que a gente precisa, que é também o vinagre de maçã. Agora eu vou mexer e vou colocar um pouquinho de água, aos poucos. E eu ainda vou colocar um toquezinho de melado, porque a gente precisa de um pouquinho de doce aqui nesse molho. Uma quantidadezinha que não é tão pouca, mas como a gente vai colocar na panela, ele não precisa ser muito grosso. Mas, gente, antes de colocar o melado, eu vou colocar um pouquinho de alho. Por quê? Já tem o alho lá? Sim, mas o alho cru, ele fica muito bom no molho de amendoim. Então, faz diferença. Coloquem, porque muda o jogo. Dá uma raladinha. Não precisa nem ser um inteiro, pode ser só meio. Aqui, ó, só um pouquinho mesmo, ó. Bem pouquinho. Olha, gente, essa quantidade aqui de melado, meia colher, já é mais que o suficiente. Agora eu vou dar mais uma mexidinha. Prontinhos. Agora venho aqui com o meu macarrão. Eu tinha até dado uma pequena desligadinha aqui para ele não queimar. Venho aqui com ele. E agora eu vou misturar tudo. Poderia ser menos macarrão também, gente. Talvez eu tenha até exagerado um pouquinho, mas eu gosto de bifum. Então, pra mim tá legal essa quantidade. Ó, nossa couvezinha aqui. E já chegou a hora do nosso molho. Se você tiver o óleo de gergelim, pode colocar um pouquinho, que fica gostoso. Para você que achava que o molho estava muito ralinho, olha, gente, como ele seca na hora. É bem rápido. Por isso que não pode ser um molho muito grosso. E a nossa refeição está pronta. Só a gente acertar o sal. Sal. Essa pimentinha aqui. E agora, mais um pouquinho. Olha, gente, pra mim, 15 minutos é mais do que o suficiente para comer uma comidinha gostosinha dessas. E agora é só finalizar com uma cebolinha e não quero mais guerra com ninguém com isso aqui. Gente, 15 minutos. Agora você pode fazer o que você quiser. Cuidar dos seus filhos, assistir uma série, estudar, ler livro, fazer o que você quiser, limpar a casa, né? Porque infelizmente a gente tem que fazer isso. Só uma cebolinha para finalizar. Combina demais a cebolinha aqui com o nosso gengibre. E se você quer turbinar um pouquinho mais, coloca umas sementinhas de gergelim. E aí, gente, essa lindeza tá feita, tá pronta. 15 minutos e a gente não quer mais nada. Se você, assim como eu, gosta de refeições rápidas, de uma panela só, que não faz muita sujeira, poucos ingredientes e que, acima de tudo, tem muita coisa que faz bem, porque a gente tem tofu, que tem uma proteína vegetal aqui de qualidade, a gente tem um macarrãozinho sem glúten, a gente tem a pasta de amendoim, que também é rica em proteínas e fibras. Se você gosta de uma refeiçãozinha assim, saudável e rápida, deixa o seu like aqui, comenta que você quer mais refeições assim de 15 minutinhos e não se esquece de se inscrever no canal. Vamos experimentar? Gente, maravilhoso. Muito bom. Olha isso aqui. O tofuzinho fica mais douradinho do que temperadinho. Gente, façam que vocês vão gostar. Tá cremosinho.